professor Luiz Gustavo Oliveira Brito, que é prata da casa, né, Luiz? Fez toda a sua especialização aqui com a gente, né? Foi residente de GO aqui, depois fez mastologia, oncologia aqui com a gente, mestrado, doutorado, foi médico assistente muitos anos no nosso departamento, no setor de cirurgia, e hoje é professor associado do departamento de toxicologia da Unicamp, é chefe do comitê de uroginecologia da AGL e presidente da Sociedade Brasileira de Uroginecologia, e vai nos brindar com uma apresentação sobre histeropexia por prolapso genital, quais são as evidências que nós temos atualmente. Muito obrigado, Luiz, por ter aceito estar aqui com a gente. É um prazer recebê-los aqui na nossa reunião semanal. E, se você quiser, eu ia falar que você pode começar a apresentar, já está apresentando. Obrigado, Luiz. Obrigado, Júlio. Eu já estou colocando, porque aqui o meu computador é meio lerdo. Está aparecendo, né? Tá sim. Então tá bom. Pessoal, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite. Como o Júlio falou, é uma honra estar voltando em casa. Para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação de estar voltando ao DGO para estar falando com vocês. E ver rostos que são realmente que me trazem muitas boas recordações, né? Muita alegria, muita afetividade. Quando o professor Homero me comentou sobre um tema para conversar com vocês, ele me pediu algo que pudesse ser discutido, que tivesse estando mais em evidência dentro da uroginecologia. Então, eu comentei com ele sobre as novas drogas de bexiga hiperativa, mas eu comentei principalmente desse assunto, da histeropexia, porque realmente é uma coisa que tem sido discutida muito, além da questão das telas, né, incontinência urinária e prolapso, que tem reverberado bastante, né, nesse assunto. E ele falou, olha, acho que o assunto de histeropexia é interessante. Então, eu resolvi trazer esse assunto, porque eu acho que é interessante, porque essa cirurgia ela tem crescido dentro da uroginecologia em vários lugares do mundo, e eu vou trazer, assim, o que a gente tem de evidência sobre o assunto, tá? Eu tenho 30 minutos, é isso, para falar, né? Só para me cronometrar. Então, vamos lá. Então, a gente está estudando, vai falar sobre histeropexia, e basicamente essa cirurgia, que é uma cirurgia que ainda em termos de prevalência, ela é uma cirurgia que tem um percentual baixo de cirurgiões executores, ela é basicamente a suspensão do útero, né? É uma técnica de histeropreservação, você não retira esse útero mais, né? Em vez de você retirar o útero durante uma cirurgia de prolapso, você suspende esse útero. Então, a histeropexia nada mais é do que a histeropreservação com a suspensão do útero em mulheres com prolapso, com ou sem a utilização de tela sintética. E você vai fixar esse útero aonde? Você pode fixar esse útero no ligamento sacro-espinhoso, você pode fixar o útero no promontório, você pode fixar esse útero no ligamento ilio-pectíneo, no próprio ligamento útero-sacro, tanto por via vaginal quanto por via abdominal. Lugares mais distantes, como o promontório, só conseguem ser realizados por via abdominal, ou aberta ou laparoscópica ou robótica. Mas, por exemplo, se a suspensão é no ligamento sacro-espinhoso, a via de abordagem vaginal é tranquilamente execuível. Luiz, e por que se tem discutido mais histeropexia? A histeropexia tem surgido por uma série de motivos. A gente já consegue visualizar esse aumento do procedimento em outros países, né? Por exemplo, na Dinamarca, a gente verifica que a histeropexia ela vem aumentando, por exemplo, em número de prática. Então, em relação aqui a um número de procedimentos, a gente vê que essa linha verde triangular, ela é a linha da histeropexia. E a gente verifica que esse procedimento, ele vem aumentando principalmente para pessoas que trabalham com cirurgia pélvica reconstrutiva, com uroginecologia. Então, para quem tem um nível maior de especialização, a histeropexia ela vem crescendo, tá? Nos Estados Unidos, existe um aumento das histeropexias de 1,8% a 5%. Vejam que esse gráfico que mostra essa análise de database dos Estados Unidos, a histeropexia ela apresenta
essa área retangular achurada aqui com losangos, né? É o percentual de esteropexias. E vejam que também, felizmente, vem reduzindo o número de esterectomias vaginais para prolapso sem técnica de suporte apical. Quando a gente fala esterectomia vaginal sem suporte apical, a gente fala de esterectomia vaginal simplesmente, puramente esterectomia vaginal, ou esterectomia vaginal com parametrografia. A esterectomia com suporte apical é aquela que você faz, além da retirada do útero, ou você vai dar um suporte para esse útero no promontório, no ligamento sacro-espinhoso. Isso significa que está havendo um aumento da melhora, tanto nos Estados Unidos, do tratamento do prolapso genital com defeito apical, que é quando eu tenho prolapso da cúpula vaginal e ou do útero. E esses fatores do aumento da esteropexia, eles têm relação com uma série de questões. A autonomia da paciente é uma delas, né? Alguns lugares, ainda, a questão do útero, a importância de se manter o útero para si mesma é algo importante. A gente, nos Estados Unidos, quando viaja para lá e a gente discute esteropexias com os colegas, eles falam muito o seguinte, que é muito comum ver a esteropexia no oeste americano, na Califórnia, mas, por exemplo, no sul-americano, a esteropexia não é uma coisa muito, não é uma coisa muito comentada, né? E ela é muito relacionada também ao nível socioeconômico, né? Quanto maior o nível socioeconômico de uma população, nas pesquisas que já foram realizadas em esteropexia, existe uma tendência maior de se procurar não retirar esse útero. Existe também a questão reprodutiva. Cada vez mais mulheres estão optando por ter filhos numa idade mais avançada, com técnicas de reprodução assistida, e em mulheres que já apresentam uma predisposição genética ou doenças do colágeno, existe uma possibilidade, mesmo na nuliparidade, de você ter prolapso genital, ou de ter um prolapso mesmo não avançado a ponto dessa paciente apresentar sintoma, tá? E isso realmente impacta bastante. A função sexual também é um outro ponto. Muitas mulheres associam a retirada do útero com uma piora da função sexual. Talvez pela questão da anatomia ser desconhecida para essas mulheres. A gente, quando discute a questão de manter o colo numa esterectomia por doença benigna, um dos motivos que a paciente pode alegar é que a função sexual possa ser prejudicada, embora a gente saiba na literatura que fazer esterectomia subtotal ou total não impacta do ponto de vista de evidência na função sexual até o presente momento das revisões sistemáticas. Outra coisa é a questão do medo de complicações. A esteropreservação, a esteropexia como técnica de esteropreservação, ela é uma cirurgia mais simples, porque você não precisa entrar no anel pericervical para fazer a separação do colo do ureter, por exemplo. Não precisa fazer o rebaixamento vésico-uterino, então você tem menos risco de lesão ureteral, de lesão vesical. Existe também a questão do viés do cirurgião, principalmente a questão do receio de quebra de paradigmas, e isso eu faço um paralelo com a obstetrícia. Quando nós fizemos residência, pelo menos quando eu fiz residência, eu peguei a transição da Mater em exatamente mudar o protocolo da obstetrícia, que era, até alguns anos anteriores, manter a paciente em jejum, fazer heteroclisma, dieta zero. Isso foi tudo mudando. Então, muitos colegas tiveram mudança na quebra de paradigmas. Como foi difícil, por exemplo, deixar de fazer a episiotomia para muitos casos. Então, o mesmo processo o cirurgião passa. Poxa, por que eu vou deixar de retirar o útero? Ele está ali, por que eu não vou deixar de retirar? Isso, inclusive, em discussões sobre esteropexia, é muito comum um colega falar, não, eu vou tirar o útero porque eu sei tirar o útero. E, na verdade, a gente precisa ver até que ponto a esteropexia ela realmente vai ser uma coisa que vai ser melhor ou não que a esterectomia. E, por fim, o custo hospitalar do procedimento. Será que é mais barato manter esse útero? Talvez porque eu deixe menos tempo essa paciente internada e, do ponto de vista de farmacoeconomia, isso venha repercutir num custo hospitalar menor? Então, são vários pontos discutidos. Uma coisa que foi recentemente publicada foi um questionário que foi desenvolvido pelo grupo da Cleveland Clinic da uroginecologia, de um instrumento que avalia o quanto a paciente preza por essa não retirada do útero. Esse instrumento, que é um questionário chamado VALUES, que é o the value of the, chamado VALUES, que significa Value of the Uterus, o valor do útero,
Ele foi testado em 40 mulheres com prolapso genital que queriam fazer esterectomia ou não. Essas mulheres que optaram por não fazer esterectomia, elas tiveram maiores scores desse questionário, diferentemente do grupo de esterectomia. E o ponto de corte, por uma análise estatística feita por esse estudo, foi de 23. Ou seja, quanto maior o score, maior a vontade de não tirar esse útero. E isso teve uma sensibilidade alta, uma especificidade alta e uma acurácia alta. Esse questionário, agora a gente começou a validar para a língua portuguesa. Ele tem uma divisão com uma escala de 5 pontos, composta de 9 questionários. E as primeiras 7 perguntas, a paciente ela tem que responder o quanto o útero dela é importante para a função sexual, para o prazer sexual, pelo senso de si, por se sentir completa enquanto mulher, enquanto pessoa, pelo relacionamento dessa mulher com a sua parceria, pelo controle de peso, onde a pessoa vai responder que ela fortemente não concorda até fortemente concorda. E que a remoção desse útero pode fazer com que ela entre na menopausa, ou me requeira usar hormônios, ou que me remova, ou que possa realmente tirar os problemas relacionados à parte ginecológica que ela procurou o médico. Então, esse questionário ele tem sido bastante comentado e ele requer validação para outras situações que a gente também discute com a paciente a remoção do útero, independente de ser por prolapso, como, por exemplo, sangramento uterino normal, mioma, etc. A esteropexia, como eu falei para vocês, ela é uma técnica de esteropreservação. E a técnica de esteropreservação, ela já entra no rol de todas as possibilidades de tratamento para o prolapso genital, principalmente do tipo apical. Esse guideline que eu tive a honra de participar, que foi publicado ano passado, ele reúne todas as cirurgias de prolapso genital num gráfico só. Desculpem a poluição do slide, mas é para mostrar a infinidade de procedimentos que a gente tem para defeito apical, para defeito anterior, para defeito posterior, como tratamento reconstrutivo e para tratamento obliterativo, que significa fechar a saída dessa vagina, a gente tem a Popoplase. Mas vejam que a esteropexia, ela é a principal técnica de preservação uterina demonstrada. A gente também tem a cirurgia de Manchester, que é a amputação do colo com a parametrografia, mas como a aula era de esteropexia, eu não trouxe ela aqui. E a gente pode fazer esteropexia com tela ou sem tela, e aqui a gente tem os tipos diferentes de esteropexia. A sacroesteropexia, que é a esteropexia onde você amarra o útero no sacro, a esteropexia na parede anterior abdominal, a esteropexia no ligamento útero-sacro, no ligamento sacro-espinhoso por via vaginal. E o Manchester, que é a cirurgia mais antiga de esteropreservação que a gente tem. Atualmente, para defeito apical, a gente, quando vai fazer qualquer tipo de técnica de correção, a gente tem que pensar nessas 3 opções, que são as 3 elencadas pela literatura, pelo Colégio Americano de Geó, para corrigir um defeito apical. Ou uma sacrocolpopexia, ou uma suspensão do ligamento sacro-espinhoso, ou uma fixação no ligamento útero-sacro. Eu vou trazer um vídeo só de uma cirurgia de sacroesteropexia. Então, só para a gente exemplificar, isso aqui é um vídeo do grupo da Oxford, da Natalia Price, onde ela mostra uma dissecção do espaço pré-sacral. Esse espaço pré-sacral, na verdade, ele é maravilhoso, ele não tem nenhum tipo de gordura pré-sacral. Ela vai com, basicamente, uma tesoura bipolar, ela abre o espaço lateral direito do promontório, que é o melhor espaço para passar esse ponto, durante a fixação no promontório. Vejam que ela toma o cuidado de abrir esse retroperitônio, tentando ter o cuidado de rebater para baixo o plexo hipogástrico inferior por ventura. E na sacroesteropexia, o que você vai fazer? Você vai abrir um espaço, uma janela, que comumente é nos folhetos anterior e posterior do ligamento largo, para colocar uma tela circundando ao redor desse útero. Então, ao você entrar, você acha o plano vascular, causando esse efeito champanhe que a gente verifica aqui das bolhas. E aí, uma vez que eu abri esse folheto anterior do ligamento largo, eu vou abrir o folheto posterior do ligamento largo. Eu vou, ao abrir esse folheto posterior, como eu faço numa esterectomia laparoscópica, né? Mas no caso da esterectomia laparoscópica, a gente faz para lateralizar os ureteres, né? A gente vai fazer o quê? Vai circundar isso com uma tela. Essa tela de polipropileno, ela circunda o colo, tá?
Essa técnica, inclusive, ela é muito parecida, claro, com as suas devidas proporções, com a cerclagem laparoscópica, né, abdominal. Então, você passa esse ponto anterior, tá? Tendo muito cuidado de não entrar medial à uterina, mas lateral, é diferente da cerclagem laparoscópica, que a gente tem que achar um ponto. O fio normalmente utilizado é um fio inabsorvível, no caso aqui foi usado um fio de Etibond, tá? Mas não existe comparação com fio absorvível de longa duração. E uma vez que você finaliza isso, você fecha o ligamento largo que você abriu, tá? Com uma sutura com fio que pode ser absorvível de longa duração. E há colegas que preferem a sutura barbada, mas a gente não tem trabalhos mostrando que seja melhor ou pior. E o colega refecha a tunelização do retroperitônio que ele colocou aqui. Por fim, a gente finaliza esse ponto fazendo a fixação no promontório. Ele utilizou os tackers, que são tipo pregos, né, que vão fixar, mas aqui a gente tem mais o hábito de fazer a sutura mesmo intracorpórea com o fio no promontório. E, por fim, você fecha essa tunelização do retroperitônio que você abriu para você diminuir interação dessa tela com o sigmoide. Na Inglaterra, atualmente, eles não estão mais usando essa tela sintética, eles estão usando faixa de reta abdominal, porque as telas foram terminantemente proibidas na Inglaterra, até inclusive para situações de cirurgia abdominal. Tá? Para a abordagem vaginal da histeropexia, a gente tem normalmente a utilização. Só colocar aqui, tirar esse som. A gente tem a abordagem sacro-espinhosa, aonde você vai fazer o quê? Normalmente essa abordagem ela é posterior, tá? Quando você faz um sacro espinhoso sem útero, com o objetivo de fazer esterectomia, a abordagem pode ser tanto anterior quanto posterior, mas aqui a abordagem ela tem que ser posterior, porque esse fio ele vai, uma parte ser ligada no ligamento sacro espinhoso, tá? Bilateralmente, o outro fio ele vai ficar exatamente na parte posterior do colo uterino. Uma vez que você abre o espaço que comumente a gente abre para fazer uma cirurgia de ligamento sacro espinhoso, a gente vai fazer a divulsão romba até que a gente ache o espaço aonde a gente vai passar o ponto que pode ser com um cápio, por exemplo, ou um porta-agulha, ou uma agulha de Deschamps. Esse fio pode ser um fio absorvível, de longa duração, ou um fio inabsorvível. A grande maioria dos lugares tem a preferência por fio inabsorvível. Uma vez que eu passei esse ponto no ligamento sacro-espinhoso, o ligamento ele está até é um ligamento nesse vídeo bem fino, com complexo coxígeo embaixo, você pode ou não utilizar uma tela para fazer essa esteropexia. Esse outro ponto ele vai ser levado aonde? Ele vai ser levado na parte posterior do colo, próximo à entrada do ligamento útero-sacro, né? No meio da tela, no meio desse anel pericervical. Então, você vê que em cima eu tenho aqui o colo, aqui a parte do colo sendo palpada, aqui a vagina posterior, bem na entrada da cúpula. Eu vou passar esse ponto exatamente na vagina posterior, para a gente poder depois finalizar esse procedimento. Uma vez que eu passei esse ponto, eu vou começar a fazer, como no sacro espinhoso, o fechamento dessa cúpula posterior, tá? Que pode ser com um fio absorvível, tá? De longa duração. Uma vez que essa sutura chegue próxima à entrada desses fios ancorados no ligamento sacro-espinhoso com a parte posterior do colo, eu vou parar essa minha sutura que começou da mucosa vaginal posterior, vou amarrar para levar essa estrutura uterina para trás, uma vez que eu já passei esses pontos uniobilateralmente, tá? E, consequentemente, eu tenho restaurado o ápice dessa vagina. Lembrando que se eu faço essa cirurgia unilateral, eu desvio o eixo da vagina para um lado, isso pode causar, eventualmente, um aumento maior de dispareunia. O que a gente tem de dado na literatura? A gente tem várias revisões na literatura, mas eu vou mostrar os principais estudos randomizados sobre o assunto. O primeiro foi feito na Holanda, ele chama Save You Trial, e ele atualmente ele está com 5 anos de segmento dessas pacientes, e ele foi publicado no BMJ. O que ele comparou? Ele comparou a histeropexia, feita por via vaginal, do ligamento sacro-espinhoso, com a retirada do útero por via vaginal e a suspensão desse útero através do ligamento útero sacral, que a gente chama de Ray-Makol.
E ele comparou essas pacientes submetidas a essas duas cirurgias, cada uma num grupo, de forma randomizada, e o que ele verificou? Que esses gráficos aqui são de análise de falha, né? Qual que era o desfecho primário? O que ele buscava analisar? Qual dos grupos teria maior risco de recorrência do prolapso, ou com sintomas, ou possibilidade de reoperação? Então, ele analisou falha anatômica e falha subjetiva também. Tá? Vejam que na linha azul eu tenho a esterectomia vaginal e na linha amarela tracejada a esteropexia para o sacro espinhoso. Todos os gráficos mostram um aumento na taxa de falha maior da esterectomia em relação à esteropexia. Porém, isso não foi estatisticamente significante, nem para a falha cirúrgica no compartimento apical, que é a cúpula, nem na falha anatômica. A gente vê que a esterectomia tende a ter uma falha maior, mas sem diferença significativa, nem na falha composta de sucesso, tá? Nem na taxa de sucesso. A taxa de sucesso da esterectomia vaginal é menor, mas isso não é estatisticamente significante, tá? E a necessidade de reoperação de qualquer compartimento foi maior no grupo da esterectomia, mas isso não foi estatisticamente significante. Do ponto de vista absoluto, uma mulher no grupo esteropexia apresentou uma recorrência do prolapso versus 8, em um total de 80 a 100 mulheres, 88 mulheres para um grupo e 90 mulheres para outro grupo, tá? Esse trabalho é do grupo americano, do NIH, que a gente chama de Pelvic Floor Disorders Network. Ele foi publicado, a primeira análise, em 2019, de 3 anos, no JAMA, e esse trial, o acrônimo dele é o Super Trial. O desfecho primário também era exatamente o mesmo que o do SAVIOR Trial, era falha do tratamento. Se o prolapso recorresse até depois do IME, que é o famoso classificação Baden-Walker-Popkill, grau 3, ou o Popkill grau 2 ou mais, com presença de sintomas de prolapso ou necessidade de reoperação do prolapso. A esteropexia apresentou um tempo operatório menor de 45 minutos, né? Isso foi estatisticamente significante, também no SAVIOR Trial também. Vejam que nesse gráfico que analisa a falha de até 3 anos após o procedimento, a esterectomia, ela também apresentou uma taxa de falha maior do que a esteropexia, mas isso não foi estatisticamente significante, né? Houve uma complicação maior no grupo da esterectomia vaginal com suspensão do ligamento uterosacral, que é o Rymacol, de 7%. Isso é natural, porque quando você amarra no ligamento uterosacro a cúpula ou útero, lembrar que o ureter, ele quando está próximo do anel pericervical, ele fica distando do ligamento uterosacro uma distância de 1 centímetro ou menos. Então, existe um risco maior de acotovelamento. A presença de granuloma, disposição de sutura foi maior na esterectomia e disposição de tela foi maior na esteropexia. Mas lembrando que dá para você fazer esteropexia se for sacroespinhosa sem tela, tá? Então, esses trabalhos até então não haviam mostrado diferença. Só que saiu recentemente a atualização do Super Trial de 5 anos e de forma diferente do SAVIOR Trial holandês, ele com 5 anos, ele já encontrou uma diferença de falha maior da esterectomia em relação à esteropexia. Essa taxa de falha chegou a 37% na esteropexia versus 54% na esterectomia. Essa diferença de 18% de eficácia, ela passou a ser estatisticamente significante. Não encontraram diferença entre os grupos em relação a sintomas de disfunção de assoalho pélvico, qualidade de vida, autoimagem corporal ou dor pélvica. Mas, uma vez como no segmento de 3 anos, a exposição de tela foi maior na esteropexia, a presença de granulomas maior na esterectomia, assim como a disposição de sutura. Então, esse ano que esse resultado de agosto saiu, ele já muda os resultados do que a gente tem ao longo da literatura sobre a esteropexia. Essas revisões de 2017, de 2018, elas não mostram, a princípio, grandes diferenças. Inclusive, todas essas revisões sistemáticas até então publicadas, elas têm dados de até no máximo junho de 2021. Então, essa do Green Journal, ela mostra que, a princípio, você não vê diferença nas taxas entre esterectomia versus esteropexia com relação à falha objetiva geral, apical e anterior. Porém, a taxa de falha posterior era maior na esterectomia. Só que esses trabalhos ainda são com um número de estudos randomizados muito pequenos. Esses 2 estudos que eu exemplifiquei para os senhores são os maiores. Os demais são menores, tá?
E essa revisão do Green Journal, ela inclui estudos randomizados e estudos não randomizados, o que faz com que a heterogeneidade dos resultados seja maior, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista metodológico estatístico. Essa revisão publicada em agosto desse ano, que também não pega dados de resultados desse ano, mas de 2020, ela também não mostra, a princípio, grandes diferenças. Veja que esse losango, que resume o resultado desse forest plot de todos os estudos elencados, ele mostra uma tendência de favorecimento da histeropexia em detrimento da histerectomia. Tá? Mas ele não é estatisticamente significante, porque o forest plot ele realmente toca a barra vertical. Mas percebam, senhores, uma coisa. Esse gráfico está organizado de acordo com o ano da execução do trabalho. Vejam que os primeiros trabalhos favoreciam a esterectomia. Os últimos trabalhos favorecem a esteropexia. Será que isso é algum produto? Ou será que é a técnica do cirurgião que melhorou? Todos os estudos em cirurgia, de forma geral, eles apresentam uma fase de adaptação, uma necessidade de adequação. Então, é possível que com o aprimoramento da técnica e com a curva de aprendizado maior, a gente consiga ver mais resultados mais claros a respeito disso. Nessa meta-análise, ele não viu diferença em relação à taxa de reoperação nos dois grupos, constipação e disfunção de armazenamento. Mas eu repito, não temos dados dos resultados do SuperTrial, por exemplo, aí incluídos. Tá? Na subanálise de grupo, ele verificou que a esteropexia abdominal ela teve menos sangramento do que a vaginal, mas isso provavelmente é um grupo laparoscópico, tá? Que a esteropexia vaginal foi mais rápida do que a esteropexia abdominal, que os trabalhos do grupo chinês tiveram menor recorrência do que o grupo não chinês, tá? E que a esteropexia vaginal teve um tempo de hospitalização menor, de 0,92 dias. Esses resultados, eles não trazem muita significância clínica para a gente, tá? Só estou mostrando para vocês, mas do ponto de vista clínico isso não tem muito impacto. Então, a gente, até o momento, entre as técnicas de esteropreservação, a gente não tem grandes diferenças entre os grupos. Em relação a custo, um trabalho utilizando o modelo de Markov, de árvore de decisão, sugere que a histeropexia seja, em média, 8 a 9 mil dólares mais barata do que a histerectomia vaginal. Então, quando o custo-efetividade também favorece uma nova técnica, existe uma chance maior dessa técnica vir a se consolidar, porque do ponto de vista de farmacoeconomia, isso favorece. Quando a gente pensa a questão do risco de câncer, porque quem é contra a técnica fala assim, não, mas quando eu tiro o útero, eu estou evitando um câncer ginecológico no futuro. Será que o impacto dessa esteropexia não vai mudar muito a incidência do câncer? De forma geral, a gente sabe que a incidência de câncer incidental em cirurgia por doença benigna é muito baixa. Essa análise desse estudo, de uma corte retrospectiva, ele dividiu os casos de esteropexia e de esterectomia em dois grupos. Ele não encontrou câncer em nenhum caso. Daí ele precisou trabalhar com modelos estatísticos e ele sugeriu que a diferença entre o grupo histerectomia e do grupo histeropexia seria de 0,4% de câncer ginecológico a mais para o grupo histeropexia, sendo que a maior incidência de câncer seria de 0,6%. Então, isso é algo a ser discutido com a paciente, mas do ponto de vista de prevalência, realmente não é uma prevalência tão grande. E a gente sabe que a gente, quando tem uma paciente na pós-menopausa, a gente precisa ver outras questões, como presença de sangramento na pós-menopausa, história familiar de câncer ginecológico, etc., que vai lembrar, olha, talvez esse caso não seja interessante uma esteropexia, né? Outra questão discutida é a questão da biomecânica. Mas será realmente que o fato de ter um útero nesse anel pericervical não vai aumentar o peso dessa vagina em manter esse anel pericervical sustentado lá em cima? Nesse estudo cadavérico, ele fez primeiro um modelo biomecânico de tração desse ápice da vagina com o útero, depois eles operavam esse cadáver, retiravam o útero e faziam o mesmo modelo de tração. Eles não verificaram diferenças em relação à resistência da vagina perante o grau de tração. E, por fim, em pacientes que têm possibilidade de reprodutiva, como é que é o desfecho reprodutivo dessas mulheres? A série de casos que a gente tem de esteropexia na gestação, de forma geral, elas são variáveis em relação à via obstétrica. A gente, nessa revisão de literatura publicada em 2019,
Eles fizeram uma série de casos locais na Turquia, com 54 mulheres que fizeram esteropexia, dessas 54, 8 engravidaram, todas fizeram a via obstétrica alta, por cesárea, e, a princípio, essas pacientes não tiveram ainda, só teve uma recorrência desses 8 casos. Ao colocar nessa tabela a incidência desse estudo aqui, com o resto dos estudos anteriores, somente no primeiro estudo de 93, as pacientes elas tiveram uma via de parto obstétrica, com uma recorrência de prolapso de 20%, sendo que os demais, por via cesariana, essa recorrência variou de 12,5% a 50%. Então, na literatura não está estabelecido que você tem que fazer cesariana nessas pacientes. É claro que a presença de tela dificulta você imaginar a distensibilidade desse colo para uma via vaginal, mas, a princípio, é o que a gente, não existe nenhum consenso. Então, para finalizar, o que eu queria deixar de mensagem é que essa técnica vem crescendo nos últimos anos, que existem formas objetivas de avaliar a importância da manutenção do útero para a paciente, e as últimas revisões mostram que a esteropexia tem menor índice de falha que a esterectomia, porém, o resultado ainda é de não diferença entre os grupos, e que o risco de câncer é baixo, que o custo não parece ser superior ao de uma esterectomia, e que existem desfechos de gestação relatados, mas tudo por série de casos. Eu queria finalizar essa aula convidando vocês a participarem desse evento, que chama Amigos, no final de setembro, porque vai ter uma pessoa falando disso melhor do que eu, que é a professora Holly Richter, que é uma das co-PIs desse Super Trial e é a presidente da Sociedade Americana de Uroginecologia. Eu agradeço a atenção de vocês e eu fico à disposição de perguntas. Obrigado, gente.